fibrinolíticos, anticoagulantes, antiagregantes e fibrinolíticos, dando sequência a este tema, então eu gostaria de fazer aquela revisão inicial, porque nós estamos discutindo drogas que atuam também no sistema cardiovascular. Hoje, em particular, a parte da tarde, estava numa reunião em meu ambiente de trabalho, e uma pessoa que temos esse relacionamento profissional trouxe uma informação, uma reportagem, mostrando o uso de anticoagulantes no tratamento do Covid-19 em pessoas que estão sob tratamento de unidade de terapia intensiva. Então, retomando, só para a gente construir um raciocínio, se posicionar nesta aula de antiagregantes, anticoagulantes e fibrinolíticos, eu gostaria de ir com os senhores lá no início, no começo da nossa aula passada, e relembrar que muitas vezes eu tenho um epitélio íntegro. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu tenho plaquetas em repouso. Eu tenho esse epitélio lesionado, eu tenho uma lesão desse epitélio. O que é que acontece? Desse vaso, eu tenho uma lesão desse vaso, então eu tenho a exposição do colágeno subendotelial. Então, eu tenho a exposição de um colágeno subendotelial. Este colágeno subendotelial possui um fator chamado fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand vai fazer o quê? Vai trazer, vai agregar de forma inicial as plaquetas que estão ali na redondeza. Esse fator de Willebrand vai, após fazer essa agregação, estas plaquetas que formaram esse trombo primário vão fazer o quê? Vão liberar ADP, vão liberar tromboxana 2 e vão liberar trombina. Mais uma vez, nós temos um vaso íntegro. Esse vaso é lesionado, eu pisei num prego, eu dei um choque, um trauma, tá? E eu lesionei esse vaso. Esse vaso vai expor fator de o colágeno subendotelial, vai expor fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand vai fazer aquela adesão inicial das plaquetas. Estas plaquetas vão liberar ADP, tromboxana 2 e trombina. Esta liberação de ADP, tromboxano e trombina vai fazer o quê? Vai fazer com que mais plaquetas se acheguem para formar um tampão maior, e depois nós vamos ter a chegada dessa rede de fibrina, dando sustentação a este tampão agora denominado de tampão plaquetário secundário. Bem, por que é que eu fiz essa revisão? Porque nós vamos começar agora falando de antiagregantes, anticoagulantes e as drogas fibrinolíticas. Bem, quando nós falamos de antiagregantes, certo? Nós temos que pensar, vamos citar a aspirina. E a aspirina vai atuar onde? Nós acabamos de citar 3 substâncias que vão ser liberadas. Então, eu tenho lesão do endotélio, exposição do colágeno subendotelial, fator de von Willebrand. Essas plaquetas vão chegar, vão formar aquele tampão primário, e elas vão liberar tromboxana 2, ADP e trombina. Tromboxana 2 é o local onde a aspirina vai agir. A ticlopidina e o clopidogrel, que os senhores estão observando, senhoras estão observando nessa lâmina, a ticlopidina e o clopidogrel, que são antiagregantes, vão agir sobre o ADP. E os anticoagulantes, nós estamos vendo ali as heparinas, tá? É aonde que elas vão agir? Sobre essa trombina, sobre essa transformação de protombina em trombina, e também atuando sobre a vitamina K. Dando sequência ao raciocínio, então, eu estou colocando para vocês aqui a foto da aspirina Prevent, sempre lembrando que nós não estamos fazendo propaganda para a Bayer. É só para colocar para vocês entenderem que nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades básicas de saúde, são distribuídas muitas vezes o ácido acetilsalicílico simplesmente, e às vezes você compra uma preparação mais
mais rebuscada um pouquinho, por exemplo, essa aspirina prevente, tá? Ela reduz o risco de infarto agudo do miocárdio e melhora a sobrevida após cirurgia de revascularização do miocárdio, certo? Eu só quero colocar para vocês um outro nome comercial para os senhores não ficarem no pensamento que existe somente a aspirina. Não. Por exemplo, temos o Somalgin Cardio. Só para lembrar os senhores que temos não somente na apresentação de 100 miligramas, temos na apresentação de 100, de 200 e de 325, o profissional prescritor ou usará conforme a necessidade e a intensidade do problema. Dando sequência ao raciocínio, eu só quero fazer uma ligação, tá? Porque essa ciência da farmacologia também é translacional. Só trouxe aqui para os senhores compreenderem que o ácido acetil salicílico, que está agindo sobre o tromboxano, não se esqueçam que nós já vimos essa estrutura onde? No processo inflamatório. Então está aqui uma laminazinha para os senhores se recordarem, os senhores voltem lá nos seus registros e relembrem que eu tenho uma membrana íntegra, eu sofro uma lesão, eu vou expor os fosfolipídios de membrana, vou sofrer a ação da fosfolipase A2, essa fosfolipase A2 vai extrair desse fosfolipídio de membrana o ácido araquidônico, que vai sofrer a ação da COX ou da LOX e vai ser transformado, vai ser ajustado em leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos. Então, eu estou discutindo com vocês a aula de antiagregantes, anticoagulantes e trombolíticos. Ao discutir na aula de antiagregantes, entramos numa droga chamada ácido acetil salicílico, ou aspirina prevente, o nome comercial, ou o Somalgin Cardio. E aí eu só estou trazendo para o senhor fazer essa ligação, para a senhora fazer essa ligação, que quando discutimos a ação do ácido acetil salicílico, da aspirina, nós estamos discutindo que ela está agindo sobre tromboxano. Então, o AS vai impedir o quê? Essa formação, esse trabalho do tromboxano e, consequentemente, vai impedir a agregação plaquetária. Seguindo o nosso raciocínio, então discutimos como antiagregantes, eu gostaria que os senhores não se esquecessem da aspirina, não é? Mas também temos outros antiagregantes, por exemplo, a ticlopidina e o clopidogrel, que vão atuar sobre aonde? Sobre o ADP, adenosina difosfato. Eu só quero pontuar com os senhores nesta lâmina, de forma rápida, sucinta, que tem um medicamento, os senhores vão ver na segunda linha, chamado ticagrelor. É um medicamento o mais novo que tem no mercado hoje, tá? Ele possui um preço agregado maior, custa em torno de R$300 aproximadamente, e também vai agir sobre a ADP, adenosina difosfato. Mas eu só gostaria de pontuar, porque às vezes você vai me perguntar, só tem a aspirina prevente, a ticlopidina e o clopidogrel, não tem nada de mais novo? Então nós temos, conforme o senhor vai observar aí nos inibidores de ADP, o ticagrelor, chama-se, eu não estou fazendo propaganda, só para os senhores saberem, é uma aula, chama-se Brilinta o nome comercial dele, tá? Então, seguindo dentro da visão dos antiagregantes plaquetários, eu vou ler 3 itens importantes para que nós fixemos este conceito. Embora interferir em fatores de coagulação seja uma abordagem à prevenção de tromboses, o risco de hemorragias associadas aos anticoagulantes tornou necessário o uso de fármacos com medicamentos alternativos. Eu coloquei esse item para a gente não se esquecer que nós estamos fazendo aula de farmacologia, estamos discutindo antiagregantes, anticoagulantes e trombolíticos. Não se esqueçam que lá na patologia, quando estamos estudando interpretação de exames laboratoriais, tem um grupo de exames que são chamados de coagulograma, e muitas vezes nós precisamos lançar mão desses exames, realizá-los para saber se esse tratamento com anticoagulantes, antiagregantes e fibrinolíticos está acontecendo da forma adequada. O ácido acetil salicílico, os inibidores da fosfodiesterase e os inibidores da glicoproteína, aquela GP2B3A, são benéficos no tratamento da síndrome coronariana aguda
e durante as intervenções coronarianas percutâneas. Embora o papel benéfico das medicações antiplaquetárias nas síndromes coronariana aguda tenha conhecido, o manejo perioperatório dessas medicações deve ser cauteloso, uma vez que pode resultar em maior sangramento cirúrgico e piora a evolução pós-cirúrgica, então isso pode acontecer. Mais uma vez, eu coloco aqui para os senhores uma lâmina sobre os antiagregantes plaquetários. Quero ressaltar para os senhores, quando discutimos antiagregantes, a aspirina ou o ácido acetil salicílico, a ticlopidina, o clopidogrel e o ticagrelor. Lembrando que, se partirmos do pressuposto que a medicação, além da eficiência e eficácia, também deve ter um preço acessível, estamos falando do nosso famoso AS, que é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. Aqui uma lâmina para os senhores observarem o local de ação de cada uma destas drogas que eu pontuei. No canto esquerdo, embaixo, nós vamos observar as drogas que estão agindo sobre a ADP, ali a ticlopidina e o clopidogrel. Da mesma maneira, no canto inferior direito, os senhores vão observar a droga de nome ticagrelor, a Brilinta, e lá em cima, do lado direito, em cima, os senhores vão observar a droga que está agindo lá no processo inflamatório, lá no tromboxana 2, a aspirina, um inibidor da COX, conforme estudado em momentos anteriores, certo? Aqui uma imagem, novamente, só para os senhores observarem o quê? Nós temos uma plaqueta na parte de cima, com um tamanho maior, uma plaqueta na parte de baixo, com um tamanho menor, e a ação do GP2B3A, junto com o fibrinogênio, fazendo esta adesão, esta agregação plaquetária. Bem, nós discutimos os antiagregantes, agora eu vou dar um passo e vou discutir os anticoagulantes. O mais conhecido são as heparinas. As heparinas, elas possuem as heparinas inteiras, que nós chamamos, e as heparinas de baixo peso molecular, que são as heparinas fracionadas. Aqui nós conhecemos a Versa, de nome comercial, né? Estes anticoagulantes, no caso da varfarina, é um inibidor de protombina, né? De trombina, na realidade. Protombina em trombina. Eles agem ali no fator 10, atuando em conjunto com a vitamina K. Então, nós temos drogas que atuam como antiagregantes e drogas que atuam como anticoagulantes, no caso que agora estamos discutindo as heparinas. Ou seja, elas estão impedindo a formação do trombo. Aqui, novamente, a cascata de coagulação, para os senhores observarem o fator intrínseco e o fator extrínseco. Então, não vamos nos esquecer, por exemplo, que muitas vezes eu tiro o sangue, tá? E coloco ele num frasquinho de vidro. Por que é que ele coagula? Porque ele está ali se utilizando, o seu organismo está se utilizando do fator intrínseco para promover aquela coagulação, tá? Seguindo dentro desse raciocínio, ainda falando de anticoagulantes, né? Como nós pontuamos, as heparinas são os medicamentos mais utilizados, né? Os senhores vão ver aí na segunda linha, os antagonistas da vitamina K, os anticoagulantes orais, por exemplo, a varfarina. Nós temos aqui uma foto de uma heparina inteira, não fracionada, e a heparina de baixo peso molecular do lado direito, a Clexane. Temos também outro nome comercial chamado Versa. Elas são apresentadas de apresentações de 20 miligramas e de 40 miligramas. Aqui um nome comercial de um anticoagulante, não é? De nome comercial, o mais comum, acho que o mais vendido, o Marevan, ou a varfarina sódica. Agora eu quero avançar com os senhores, não só na discussão dos antiagregantes, citamos como exemplo a aspirina, não somente nos anticoagulantes, certo? E também não somente nesses dois itens, mas também na ação dos fibrinolíticos ou trombolíticos.
não só nos antiagregantes, não só nos anticoagulantes, né, no caso as heparinas, mas também na ação dos fibrinolíticos, trombolíticos. Eu vou ler para os senhores o mecanismo de ação, tá? Então, eles ativam o plasminogênio em sua transformação, certo? Em plasmina. Então, eu tenho lá a protombina se transformando em trombina, que vão formar aquela rede de fibrina e vão dar sustentação para aquele coágulo, para aquele tampão primário, transformando um tampão secundário. Bem, e aí, vai ficar formando esse coágulo para o resto da vida? Vai entupir, vai congestionar o tronco? Vai congestionar o vaso? Não. Chega num determinado momento que vai acontecer o quê? O teu organismo vai fazer o quê? Vai começar a transformar este plasminogênio em plasmina. Para quê? Para dissolver esse excesso de rede de fibrina, tá? Então, o que é que os trombolíticos, certo? Estes medicamentos que dissolvem essa rede de fibrina, esse coágulo em excesso, vão fazer? Qual que é o mecanismo de ação deles? Então, eles vão ativar o plasminogênio em sua transformação em plasmina, que tem a capacidade de fazer o quê? De degradar a fibrina, o maior componente do trombo, em compostos solúveis. Então, são, portanto, fibrinolíticos. Eles estão quebrando essa rede de fibrina. Atualmente, existem no mundo 6 agentes fibrinolíticos disponíveis para uso clínico. A streptokinase, o ativador do complexo de plasminogênio streptokinase, sem acilação, o ativador do plasminogênio do tipo uroquinase, o ativador de plasminogênio do tipo uroquinase de cadeia dupla e cadeia única, o ativador tecidual do plasminogênio e a recentemente incorporada reteplase, tá? São divididos em não fibrino específicos e fibrino específicos. Sua principal complicação, como dos anticoagulantes, é o quê? O sangramento. Aqui eu coloquei para os senhores, só para os senhores estarem se recordando junto comigo, tá? Quando nós discutimos, então, que o medicamento está agindo, o senhor vai ver do lado esquerdo o sistema intrínseco, do lado direito o sistema extrínseco, e o senhor vai observar que chega no momento, no fator 10, eles se juntam, tá? Vira uma via única, e essa via única vai fazer o quê? Vai ativar a protombina em trombina, e a trombina faz o quê? Vai ativar, vai transformar a fibrinogênio em fibrina. É ali, nesse fator aí, na protombina em trombina, que os anticoagulantes agem, em particular a heparina, tá? E lá embaixo, do lado direito, os senhores vão ver que está acontecendo o quê? Uma contrarregulação. Ou seja, o organismo está transformando plasminogênio em plasmina para fazer o quê? Para fazer a fibrinólise, para quebrar o excesso dessa rede de fibrina. O que nós queremos só? Tampar aquela lesão. Nós queremos só fazer a reconstituição do tecido. Então, assim que isso aconteceu, nós começamos a transformar plasminogênio em plasmina para que aconteça a fibrinólise. Estes medicamentos, os trombolíticos ou fibrinolíticos, agem estimulando essa transformação do plasminogênio em plasmina. Fibrinólise, como ocorre? Então, a ativação do sistema de coagulação leva à ativação do plasminogênio. Esta última é realizada pelo ativador de plasminogênio tecidual, o plasminogênio depositado nos cordões de fibrina dentro do trombo. A plasmina será responsável pela digestão das fibrinas, fatores de coagulação e fibrinogênio. Aqui uma descrição sobre a streptokinase e sobre a alteplase. Aqui os nomes destes fibrinolíticos, para os senhores acompanharem, a streptokinase e suas doses. A alteplase, a reteplase e a tenecteplase.